O Raimundaço, que está ao vivo, vai trazer informações sobre o caso. A gente continua falando sobre o caso do músico que foi morto na madrugada de ontem. Ele foi atingido por um tiro, só para a gente entender o contexto, atingido por um tiro durante perseguição de policiais a criminosos. O Raimundo Lima tem informações atualizadas sobre o caso, mas antes, o Raimundo, como eu sempre peço, e o Raimundo gentilmente faz, uma retomada desse caso, do início do caso, para a gente entender que foi ontem, mas muita gente pode não ter acompanhado, ter alguma dúvida, até chegar no fato atual, no fato atualizado. Raimundo, boa tarde, seja bem-vindo e, como sempre, é um prazer ter você aqui no Jornal Dia News. Boa tarde, Douglas. Boa tarde para a nossa audiência. Pois é, Douglas, só para contextualizar essa história toda, a imprensa, toda a imprensa de Teresina divulgou ontem a morte desse rapaz, o Carlos Henrique, um músico de 24 anos que esteve envolvido em um acidente de trânsito na madrugada dessa quinta-feira, ali na zona leste da cidade. O carro em que ele estava foi atingido por uma SUV que estava sendo perseguida por uma viatura do 9º Batalhão e no momento lá desse acidente ocorreram alguns disparos de arma de fogo e no momento testemunhas disseram que um desses disparos teria atingido a cabeça desse músico, que acabou sendo internado no HUT e morreu por volta de 5 horas da manhã da quinta-feira. A própria família afirmou, tinha uma convicção de que o rapaz também tinha sido morto por conta desse disparo de arma de fogo. Hoje estamos em um novo contexto, uma reviravolta total nessa história toda, porque o IML divulgou um laudo onde atestou que a morte desse rapaz não foi provocada por disparo de arma de fogo. Na verdade, ele teria morrido em consequência de politraumatismo por conta do acidente em que foi vitimado ali naquele cruzamento. Nós fomos hoje ao DHPP, conversamos com o departamento que vai ser o responsável, foi indicado para fazer a investigação de toda essa história e conversamos também com o diretor do Departamento de Polícia Científica, que é responsável por todo esse trabalho de perícia criminal e que responde pelo laudo que foi feito pelo IML. Vamos acompanhar o que disseram esses dois departamentos a respeito da morte do músico Carlos Henrique. O diretor do Departamento de Polícia Científica do Piauí confirmou que a causa-morte do músico Carlos Henrique de Araújo Rocha, 24 anos, foi politraumatismo. Fica claro na declaração de óbito que não há perfuração por projétil de arma de fogo. Nem perfuração, nem projétil, certo? O corpo tem lesões na cabeça, no cérebro, né? Contusões, você vê os pontinhos hemorrágicos, pequenos. Fratura nas costelas dos lados, em várias costelas, mais ou menos 5 cada lado. Externo, que é esse osso do meio. Contusão cardíaca, contusão nos 2 pulmões, inchaço dos 2 pulmões. Perfuração no pulmão direito, muito sangue aqui dentro do peito. Lesão de fígado e baço. Então, essa lesão, na verdade, foi que o mataram. Ação contundente, contusões. Que é o que acontece num acidente. O Instituto de Medicina Legal do Estado tem 10 dias para enviar o laudo para a polícia. Uma vez que já ele me declarou não haver nesse momento um outro estudo a ser feito, ele examinou bem o cadáver, fez a necrópsia toda direitinho, já sabe das coisas, que ele desse laudo até amanhã, até para poder o delegado tomar as providências dele com mais propriedade. Ele precisa do laudo por escrito. Quem aguarda o laudo é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina. O DHPP assumiu a investigação da morte do músico ocorrida no HUT depois que ele foi vítima de um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Dom Severino e Kennedy, na zona leste de Teresina. Na madrugada da última quinta-feira, o carro por aplicativo onde Carlos Henrique estava foi atingido por uma SUV com suspeitos que fugiam de uma guarnição do 9º Batalhão da zona norte da cidade. Esses indivíduos, segundo consta, estavam subtraindo fios elétricos e telefonia de cobre. A perseguição iniciou lá no bairro Matadouro, se estendeu por Zona Norte, passou pela Ponte Estaiada, Primavera, adentrou a Zona Leste até chegar a esse fato.
A Polícia Civil deve colher novos depoimentos, entre eles do motorista do carro por aplicativo onde estava a vítima e dos policiais militares que participaram da ocorrência. Nós ainda não recebemos o laudo oficialmente, teve só uma informação oficiosa, mas precisamos ter o laudo e com a definição da causa-morte, como também da natureza jurídica do fato. Aliado a isso, nós estamos lendo e vendo todas as declarações dos policiais militares que prestaram lá na central de flagrantes, onde perante a autoridade policial. Nós vamos ver se precisa reinquirir eles ou se aquilo é o suficiente, bem como o motorista do Uber. Um dos trabalhos dos investigadores do DHPP vai ser localizar os suspeitos que estavam na SUV que provocou o acidente. Segundo a polícia, apenas um foi preso no momento da ocorrência e levado para o HUT. Só que teria conseguido fugir, mesmo sob vigilância da PM. A Polícia Militar conduziu um deles até o HUT e de lá ele teria fugido, mas é informação preliminar, certo? Nós vamos tentar realmente consolidar essa informação. Comprovando essa hipótese, os autores dessa SUV têm que responder por homicídio também, pelo dolo eventual, uma vez que teriam em alta velocidade ultrapassado o sinal vermelho, causando esse homicídio. O local onde ocorreu o acidente possui diversas câmeras de monitoramento. Essas imagens estão ajudando a polícia a conduzir as investigações. Os carros envolvidos na colisão estão na central de flagrantes. O corpo do músico Carlos Henrique Rocha foi enterrado nesta sexta-feira em Teresina. Ou seja, um trabalho que vai ser conduzido agora pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, logo que receber esse laudo, e esclarecer toda a dinâmica desse acidente que resultou na morte deste músico. O fato é que uma vida foi tirada e os condutores desse veículo têm que ser responsabilizados por essa morte. A partir do momento em que assumiram o risco de provocar um acidente com resultado morte, eles têm que ser responsabilizados por essa ação. Agora, toda a dinâmica de como isso aconteceu ainda merece de muitas respostas a serem dadas, ou seja, a polícia afirma que houve alguns disparos de arma de fogo, precisa-se saber quantos disparos foram efetuados, quem efetuou esses disparos e, acima de tudo, onde estão as pessoas que estavam nessa SUV que estava sendo perseguida pela polícia? Se eram criminosos, por que não foram presos? Ou seja, são perguntas que vão ser respondidas pelo DHPP ao longo dessa investigação, Douglas. Raimundo, como eu disse a você ontem, nós iremos continuar e o Raimundo Lima está no caso. Raimundo Lima está acompanhando, trouxe já. Aliás, chamamos de reviravolta. E aí, gente, deixa eu aproveitar aqui para dizer o seguinte. Aqui não é, olha, eu acho e vou achar sempre que a internet é importante, Raimundo. Ela é importante, ela é necessária, em todos os aspectos. Democratizou a comunicação. A internet força nós, profissionais dos veículos tradicionais, a nos esforçarmos mais. Agora, às vezes, ou melhor, muitas vezes, há um certo apressamento de quem, por exemplo, está no local, presencia um fato como esse, grava e coloca na internet. Você, por exemplo, ocorreram disparos. Ocorreram, né, Raimundo? É fato, ocorreram disparos. Sim. Pronto. Aí a vítima sai do veículo correndo e cai parado ali, e depois constata-se a morte. Alguém grava e fala, o rapaz foi atingido com um tiro, e quem narra, quem passa a informação, ainda especifica, ele foi atingido com um tiro na cabeça. Pronto. Até que o doutor Antônio Nunes, que é a Segurança Pública do Piauí, que é a Polícia Civil e agora o DHPP, que vai começar o processo de investigação, até que tudo isso fosse esclarecido de forma técnica e incontestável, ficou a narrativa de que ele teria sido morto, provavelmente por um tiro disparado pelo policial militar.
Então, aqui a gente está trazendo a informação, e eu não estou dizendo, tentando desqualificar a internet, não, até porque eu faço parte dela. Faço parte dela. Quando a gente se aposentar, nós vamos para onde? Para a internet. Vamos para a internet, entendeu? Já estamos e vamos, é natural, entendeu? Agora, assim, quando a gente fala de informação, pela vivência que eu tenho, que o Raimundo tem, por tudo que a gente passou, pela nossa formação, Raimundo, pelo treinamento, isso já é algo que está dentro de mim, dentro do Raimundo. Eu disse isso ontem, lembra que eu falei da história de checar, né, Raimundo? Ontem a gente conversou sobre isso. Então, chega esse vídeo. A gente pode até colocar no ar, no canal nosso no YouTube, pode até colocar as imagens no ar. Mas a gente vai dizer o seguinte, olha, quem gravou está afirmando que o jovem foi vítima de um tiro na cabeça. Nós não temos essa confirmação da polícia, não temos a confirmação da perícia. Bom, o fato é que o jovem morreu. O que é que tem de fato nessa história? Um jovem morreu. Houve tiroteio, houve uma colisão de veículos. Policiais estavam perseguindo criminosos. Este é o contexto. Uma pessoa morreu. Agora, como morreu, em que condições, nós vamos procurar entrar em contato com o perito, o doutor Antônio Nunes, vamos conversar com o delegado-geral Lúcio Queico, vamos tentar conversar com o secretário Chico Lucas e a gente traz depois a informação. Pronto. Aí, quando você não tem aquela formação no processo de checagem, você vai no impulso ali. Você vai no impulso. Então, bom, mas é só essa observação que eu queria fazer, porque muitas vezes alguém é cancelado, é xingado, desmoralizam, esculhambam, por conta de uma informação que se passa que não é uma informação verdadeira. Mas vamos voltar ao caso. Raimundo, eu vou tentar fazer aqui uma linha do tempo, e aí você vai me corrigindo se eu estiver errado, e depois você conclui. Então, havia uma perseguição de policiais a criminosos. Né? Esse é o início da história. Isso. Já se sabe qual crime ou quais crimes esses criminosos teriam cometido? Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, eles estariam roubando cabos elétricos ali na Zona Norte e foram avistados por uma viatura do 9º Batalhão que começou a fazer a perseguição a este veículo. Então eles estavam assaltando carros elétricos, policiais do 9º Batalhão perceberam, começou uma perseguição. E aí a perseguição foi indo, até chegar nesse ponto da Dom Severino, da Avenida Dom Severino, na Zona Leste de Teresina, onde houve a colisão do veículo com o carro de aplicativo onde estava o motorista e o músico. Chegou-se a esse ponto. Esse carro que os criminosos estavam, era roubado, Raimundo? É essa pergunta que ainda está em aberto e que a gente aguarda que as investigações avancem para se ter essa informação. Até o momento, a polícia não informou quem seria o proprietário daquele veículo, que inclusive é um SUV, um carro de luxo, apesar de não ser novo, mas um carro possante, um carro potente. Bom, depois do choque da colisão, da batida, aí os criminosos saíram lá do veículo e o rapaz, o músico, também saiu e caiu. E lá ficou. Agora, pelo que disse o doutor Antônio Nunes, que é um médico legista muito competente, o doutor Antônio Nunes ele e todos os outros, mas eu tenho uma ligação maior com o doutor Antônio Nunes, é um médico competentíssimo. Não há nenhum questionamento, Raimundo. Até hoje eu não me lembro de nenhum questionamento de qualquer laudo que tenha sido feito pelo doutor Antônio Nunes. Nenhum questionamento. Nem de parentes, nem de justiça, nem de Ministério Público, nem de polícia, nem de ninguém. Muito bem. Parece, assim, pelo que disse o doutor Antônio Nunes, parece não, fato, não há perfurações a bala no corpo da vítima. Não há. O doutor Antônio Nunes está falando pela Polícia Científica do Estado. Nós estamos falando de perícia do IML. Isso, o laudo foi feito por um outro médico legista. Ele está falando como representante da Polícia Científica e afirma que nesse laudo, que informações repassadas a ele pelo médico legista que fez o exame, não há nenhuma perfuração
de projétil no corpo e principalmente da cabeça da vítima. As lesões que existem, segundo o laudo, foram produzidas pelo acidente. Então, na hora do choque da colisão, e ali dá para ver que foi uma colisão violenta, na hora da colisão ele foi atingido, essa colisão causou na vítima politraumatismo, ou seja, vários traumas pelo corpo, e aí depois a gente pode conversar com o doutor Antônio Nunes para saber as extensões desses traumatismos, provocou sangramento, hemorragia interna, o que foi, de enfim, baço, na cabeça. hemorragia de baço, de fígado, fraturamento de costelas. Tudo isso, né? Tudo isso. Então já tá respondido, inclusive, essa pergunta. Bom, então está esclarecido até aí. Agora, vamos para outra parte, Raimundo. Não se tem ideia desses criminosos, para onde é que foram? Pois é, mais uma pergunta que está em aberto. O DHPP garante que vai localizar esses criminosos, vai prendê-los. Isso eu não tenho dúvida, viu? Porque não se tem, a polícia não tem nenhuma identificação até o momento desses indivíduos. Segundo porque, Raimundo, só os relatos, sim. Desculpa a interrupção, mas numa batida dessa, veja, não é claro que o outro carro era maior, como você disse, possante e tal, mas não é de se esperar que numa batida dessa, mesmo você estando no carro em que os criminosos estavam, que bateu, eles abram a porta e saiam correndo normalmente. Não, também você tem ali uma concussão cerebral, você tem ali uma tontura, quer dizer, de repente, bateu, deu-se esse tempo, eles conseguiram abrir as portas, se evadirem do local, sem deixar rastro. Ninguém sabe para onde foi. Ah, está na multidão, entraram na multidão aí, ninguém... Não estava em multidão, estava na avenida e tal. Quer dizer, realmente, como você falou, precisa de uma resposta, Raimundo. Pois é, e é uma das linhas de investigação da Polícia Civil, ouvimos isso hoje no DHPP, é exatamente o fato de que um deles foi preso. Dos três, um deles foi preso, inclusive haveria uma mulher no carro também, essa também conseguiu se evadir do local, mas um deles foi preso e encaminhado para o HUT. E lá no HUT, a gente sabe que o HUT é um hospital que tem um reforço policial ali em volta, e claro que esse suspeito foi conduzido por uma guarnição até o hospital, e lá do HUT ele teria conseguido fugir. Quer dizer, é um ponto que a Polícia Civil vai tentar esclarecer como é que esse indivíduo fugiu do hospital, porque ele é uma peça-chave no desenrolar dessa investigação. Se eram três, os três estão foragidos. Estão todos foragidos. Ou seja, a polícia não tem interesse. Agora, Raimundo, essa primeira parte, até a morte do músico, e aí, infelizmente, o laudo apontando esse resultado, a gente pode afirmar que foi uma fatalidade. Podia ser eu, podia ser o Raimundo, podia ser qualquer um, meu primo, dentro do Uber, ou no nosso próprio carro, Raimundo. Quer dizer, infelizmente. Só uma curiosidade antes de continuar, Raimundo. Você tem informações sobre o motorista, como é que ele está, o motorista do Uber? O motorista do Uber está bem, ele não teve lesões, ele concedeu entrevistas ontem ainda para a mídia, prestou depoimento lá na central de flagrantes, deve ser ouvido novamente pelo DHPP. Ele até parecia conformado com a situação, porque ele perdeu o instrumento de trabalho dele, o carro dele está destruído. Não é um carro que ele estava pagando, mas era um instrumento de trabalho dele. Mas está vivo, né, Raimundo? Está vivo. Para ele, a grande felicidade, digamos assim, se é que se pode dizer isso, foi este livramento, o fato dele ter saído intacto desse acidente. Raimundo, tem a imagem aí, Diogo? Coloca só na tela a imagem do carro, do Uber. Por favor. Só para fazer uma pergunta ao Raimundo. E eu acho que quem está em casa também tem essa dúvida para a gente esclarecer. Só na tela a imagem do carro que vinha o músico. Por favor. Claro. Vamos ver qual a posição que o Diogo vai mostrar aí para a gente. Pronto, está aí. Pronto, está aí. Então vamos lá. Pode deixar o GC, viu, Diogo? Vamos lá. Raimundo, nessa posição aí, pode colocar só dá para colocar só no telão aqui, Diogo, dá? Para colocar só no telão? Para a gente... Do telão só. Porque aí eu vou perguntar ao Raimundo o seguinte. Só no telão aqui. Só aqui no telão.
Você vê que a pancada, você está vendo a pancada, ela foi basicamente... No meio do veículo, no pegou meio o do veículo de né? cheio, né? Só de um lado, né, Raimundo? Isso, isso. Considerando a frente do veículo, do lado direito. Isso. Do lado direito, foi do lado direito. Foi um negócio assim, acho que se colocasse... Se fosse um teste, Raimundo, acho que dificilmente acertaria assim em cheio, como... E outra, Raimundo, não foi na frente do carro que tivesse provocado... bateu na frente, o carro ficou girando, não, foi nas duas portas ali mesmo. Exatamente. Tem como colocar na tela, Diogo, aqui, por favor? Só no telão, para mim, por favor. Só no telão aqui, ó, e abrir. Colocar aqui só no telão e abrir. Isso, pronto, ótimo. Vamos lá, tá vendo aí, né, Raimundo? Isso. Vamos lá. Aqui estava o motorista, não é isso? Isso, do lado de lá, do lado esquerdo. Aí. Lado esquerdo, na frente, motorista. Frente, o motorista. Aonde estaria o músico, Raimundo? Eu fiz essa pergunta hoje ao doutor Antônio, ele não soube precisar se o rapaz, o músico, estava no banco da frente ou no banco de trás. A informação que ele tem é que o mesmo ferido ele teria conseguido sair pelo lado direito, ou seja, aí desse lado que a gente está mostrando. E pela condição em que ele ficou, isso, pelas condições em que ele ficou, o mais provável é que ele estivesse do lado direito, ou seja, então, do lado oposto ao motorista. Então vamos lá. Esse lado aqui, não há nenhuma dúvida, o motorista estava desse lado. Então tinha 3 opções para o músico. Ou ele estaria aqui ao lado do motorista, do lado direito, ou do lado esquerdo, atrás do motorista, ou na diagonal aqui do lado direito, diagonal com o motorista. Claro que depois do acidente, ninguém imagina, por exemplo, que se ele tivesse saído por essa porta, alguém foi e fechou a porta, né, irmão? Ninguém imagina isso. Não. Claro. O mais provável é que ele tenha saído pela porta do passageiro atrás. E aí, a gente pode supor o seguinte, como o lado mais atingido for o lado direito, não é isso? Isso. For o lado direito, ele talvez estivesse nessa posição, Raimundo. Exatamente. Aqui eu e o Raimundo estamos supondo, viu? É só suposição pelo que a gente já tem de experiência. Inclusive, já há vídeos que já estão em poder da polícia, vídeos que foram feitos lá no momento, que mostram o exato momento em que ele sai do carro. E esses vídeos determinam exatamente em que banco ele estava, se estava no banco da frente ou no banco de trás. Nós temos algum desses vídeos, não? Não, eu não, infelizmente não Depois consegui esse vídeo. Depois pergunta à produção aí se eles conseguiram algum desses vídeos aí para colocar. Então, Raimundo, vamos lá. Como a pancada foi aqui, né? Ó, basicamente, nessa área, e essa porta está aberta. Porque se ele estivesse do lado de lá, ou seja, no banco traseiro, atrás do motorista, talvez as lesões fossem menores, ele não teria nem moído. Exatamente. Como o motorista também não teve praticamente nada. Nada. Então imagina se que ele estaria nesse banco, na diagonal com o motorista, a pancada toda nele aqui, e a única porta aberta é essa aqui. Exatamente. Né? A única porta aberta é essa aqui. Então, se fosse para dar algum palpite, né, Raimundo? Não sei se você concorda comigo, dar algum palpite, antes, obviamente, aí a polícia tem instrumentos para determinar, mas para dar um palpite, nós apostaremos que ele estava aqui, Raimundo. O depoimento do motorista do aplicativo vai esclarecer claramente isso. Claramente isso. Bom, Raimundo, agora, pode voltar com o Raimundo? Bom, agora resta esclarecer as circunstâncias do acidente com mais detalhes, pelo DHPP, essa questão dos tiros aí, eu não sei até que ponto isso ainda, porque foram disparados, não sei até que ponto isso vai ser ainda levado à frente, porque ninguém foi atingido, né? Segundo informações do delegado, do coordenador do DHPP, em depoimento, o policial militar afirmou que um dos criminosos correu em direção ao carro por aplicativo e ele teria atirado porque ele teria percebido o movimento de um dos suspeitos como se fosse pegar uma arma. E foi exatamente esse suspeito que acabou sendo preso. Mas assim, ninguém inocente foi atingido e tal, você pode até fazer uma correção de conduta ali, digamos,
chamar o policial e fazer um comunicado, né? Dizer, olha, tem cuidado, enfim. Bom, não deve ir muito à frente. A questão é chegar aos criminosos. Porque aí, Raimundo, é preciso entender o seguinte. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental. Para que eles sejam responsabilizados por essa morte. Pronto, né? Exatamente. Porque eles haviam cometido crimes, assaltos a carros elétricos, e depois de fugirem... Não, a cabos. Carros, veículos. É. E nessa fuga... Porque se a polícia mandou parar, o normal o quê? Não para. Se a polícia mandar parar o Raimundo, para. Não tem problema. Se você assume a condição de perseguição, ou melhor, no caso dos bandidos, de fuga. Se você sai feito um maluco no meio das ruas aí, passando em sinal vermelho, desrespeitando o limite de velocidade, fugindo da polícia, você assume o risco de cometer um acidente como o que aconteceu e terminou tirando a vida do músico. Então, eles, além de responderem pelos assaltos, também vão responder pela morte do músico. Exato. Só retificando, foram fios elétricos, tá? Fios. Ah, tá. Fios elétricos? Fios elétricos, exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Isso é um absurdo. Então, só para esclarecer, pelo roubo dos fios e o mais grave pela morte do músico. Porque a morte do músico não foi o carro da polícia que bateu. Não foi um tiro que matou o músico. Foi eles que bateram no carro de aplicativo. Invadiram a preferencial. Invadiram a preferencial.